você não acessar o Seja Membro ao lado de inscrever-se e não apoiar o Quartel Cavete em suas produções, talvez esse seja seu último audiodrama. QC Dark profanamente apresenta A Árvore do Halloween, de Ray Bradbury, Pasta 1. Capítulo 1. Era uma pequena cidade, próxima a um pequeno rio e a um pequeno lago, em uma pequena parte ao norte de um estado do meio-oeste. Não havia natureza o suficiente que o impedisse de ver a cidade. Mas, por outro lado, não havia cidade o suficiente que o impedisse de ver e sentir e tocar e cheirar a natureza. A cidade era cheia de árvores, e de grama seca e flores mortas agora que o outono se estabelecera, e cheia de muros sobre os quais se podia caminhar, e calçadas para andar de skate, e uma grande ravina para rolar e gritar. E a cidade era cheia de garotos. E era tarde de Halloween, e todas as casas estavam fechadas para se proteger do vento frio, e a cidade era iluminada por um sol gelado. Mas, de repente, o dia se foi. A noite chegou, surgindo por debaixo de cada árvore, e se espalhou. Atrás das portas de todas as casas havia passinhos ágeis, gritos abafados, tremeluzir de luzes. Atrás de uma porta, Tom Skelton, 13 anos, parou e escutou com atenção. O vento lá fora se aninhava em cada árvore, vagando pelas calçadas com passos ocultos como os de gatos invisíveis. Tom Skelton estremeceu. Qualquer um podia notar que o vento era especial aquela noite, e era especial a sensação que a escuridão despertava, pois era o dia das bruxas. Tudo parecia ter sido recortado de um tecido macio de veludo negro, ou de veludo laranja, ou dourado. Milhares de chaminés soltavam fumaça, que se elevava como plumas de cortejos fúnebres. Das janelas das cozinhas saíam 2 cheiros de abóbora, frutos sendo cortados, tortas sendo assadas. Os gritos atrás das portas trancadas ficavam mais exasperados à medida que as sombras dos garotos despontavam nas janelas. Garotos meio vestidos, com rostos pintados, um corcunda aqui, um gigante de médio porte acolá. Sótãos ainda estavam sendo revirados, trancas antigas, quebradas, velhos baús de madeira esvaziados em busca de fantasias. Tom Skelton vestiu seus ossos, riu da coluna vertebral, das costelas e das patelas brancas estampadas do tecido negro. Que sorte! Pensou ele. Que nome ele tinha? Tom Skelton. Excelente para o Halloween. Todos o chamavam de esqueleto. Então, o que usar? Ossos. Bom.
8 portas se fecharam. 8 garotos saltaram lindamente sobre vasos de flores, cercas, samambaias murchas, arbustos, pousando no jardim ressecado na frente de suas próprias casas. Trotando e correndo, deram os últimos retoques. Amarraram o lenço, ajustaram as máscaras, enfiaram chapéus estranhos no formato de cogumelos esquisitos ou arrumaram as asas, gritando enquanto o vento os ajudava a avançar correndo. Felizes com o vento ou xingando o xingamento de garotos quando as máscaras caíam, ou ficavam penduradas de lado, ou cobriam suas narinas com o cheiro de musselina, que mais parecia o bafo quente de um cachorro, ou apenas permitindo que a euforia de estar vivo e passeando naquela noite enchesse seus pulmões e tomasse suas gargantas até emitirem um urro, e um urro, e um urro. 8 garotos trombaram numa esquina. Aqui estou eu, a bruxa. Mincer, homem das cavernas. Esqueleto? Disse Tom, engraçado dentro da fantasia de ossos. Gárgula. Mendigo. Aí, apoia com 2 real? A morte em pessoa. Bom, eles esqueceram suas conclusões, todos felizes e encobertos por seus disfarces. Sob a luz de um poste da esquina, a lâmpada elétrica balançava ao vento como o sino de uma catedral. Os paralelepípedos se transformaram em tábuas de um navio pirata, inclinado e afundando, ora na luz, ora na escuridão. Atrás de cada máscara, um garoto. Quem é esse? Perguntou Tom Skelton, apontando com o dedo. Eu não posso contar. É segredo. Exclamou a bruxa, disfarçando a voz. Todos riram. Quem é esse? A múmia. Exclamou o garoto envolto por gases antigas e amareladas, como um imenso charuto espreitando as ruas noturnas. E quem? Não dá tempo! Gostosuras ou travessuras? Respondeu alguém atrás de outra máscara misteriosa de musselina e tinta. É isso aí! Gritando, gemendo, dando risadas demoníacas. Eles correram pela calçada, saltaram sobre arbustos e quase pisaram no cachorro que ladrava por ali. Mas, no meio da corrida, dos risos, dos latidos, de repente, como se uma grande mão feita de noite e de vento e de algo de errado aí os impedisse de continuar, todos pararam. 6, 7, 8. Não pode ser. Tenta de novo. 4, 5, 6. Tem alguma coisa errada. Deveríamos ser 9. Tá faltando alguém aqui. Eles farejaram como feras amedrontadas. O Pipkin! Não está. Aqui. Como eles sabiam? Todos estavam ocultos por máscaras. Mesmo assim, eles podiam sentir sua ausência. Pipkin! Ele nunca perdeu um Halloween em 1 zilhão de anos. Vamos! Em uma guinada apressada, deram meia volta e seguiram até o meio da rua pavimentada e se espalharam como folhas antes de uma tempestade. Ele mora aqui! Todos pararam. Diante deles estava a casa de Pipkin. Mas não havia abóboras o bastante nas janelas, decoração o bastante na varanda,
assombrações o bastante atrás dos vidros escuros do cômodo mais alto. Caramba! Exclamou alguém. E se o Pipkin estiver doente? Não, Halloween! Resmungaram todos. E alguém atirou uma maçã contra a porta de Pipkin, provocando um som surdo e baixo como de um coelho chutando a porta. Eles esperaram, tristes sem motivo, perdidos sem motivo. Pensaram em Pipkin e num Halloween que seria como uma abóbora podre com uma vela apagada se Pipkin não estivesse lá. Vamos logo, Pipkin. Venha e salve a noite. Capítulo 2. Porque eles estavam esperando, receosos por um garotinho. Porque Joey Pipkin era o garoto mais incrível que já existiu. O garoto mais distinto que já caiu de uma árvore e acabou rindo da piada. O garoto mais admirável que já postou corrida pela trilha e, ao perceber que vencia a grande distância dos amigos, tropeçou e caiu, esperando que os alcançassem, se unindo a eles novamente para juntos cruzarem a linha de chegada. Pipkin, tá tudo bem? Continua, tá valendo! O garoto mais alegre que já partiu em busca de todas as casas mal assombradas da cidade, que eram difíceis de encontrar, e voltou para contar aos colegas e os levou para passear pelos porões e escalar as trepadeiras que cobriam os muros e gritar nas chaminés e derrubar água do telhado e assobiar e dançar e berrar como macacos. Ei, marujos! O terrível e temido Capitão Pipkin está a bordo! Agora, vamos em busca do nosso tesouro! No dia em que Joey Pipkin nasceu, todas as garrafas de refrigerante do mundo efervesceram. E abelhas jubilosas voaram no enxame pelos campos para ferroar donzelas. Nos seus aniversários, o lago se recolhia em pleno verão e retornava como uma onda de garotos, corpos saltitantes e uma explosão de gargalhadas. Ao amanhecer, ainda deitado na cama, você escuta bicadas de passarinho no vidro da janela. Pipkin. Você coloca a cabeça para fora, no limpo ar matinal, claro como neve no verão. No orvalho sobre o gramado, há pegadas de coelho onde, momentos atrás, não uma dúzia, mas apenas um coelho circulou e cruzou com toda a glória e exaltação, pulando cercas, aparando samambaias, esmagando trevos. Assemelhava-se aos trilhos da estação ferroviária. Milhões de rastros na grama, mas nada de Pipkin. E ali ele surgia como um girassol selvagem no jardim. O rosto grande e redondo banhado pelo sol fresco, os olhos brilhantes emitindo sinais de código Morse. Depressa! Depressa! Está quase acabando! O quê? Hoje, agora, 6 da manhã, mergulhe, abra caminho! Este verão, antes que você perceba, bum! Acabou! E rápido!
E ele então afundava nos girassóis e voltava como cebola. Pipiquim, querido Pipiquim, o mais legal e amável de todos os garotos. Ninguém sabia como ele conseguia correr tão rápido. Seus tênis eram arcaicos, tinham o verde das relvas pelas quais correra, o marrom dos antigos campos de colheita pelos quais passara em setembro do ano anterior, as manchas de alcatrão das corridas pelas docas e pelas praias por onde passavam as barcas de carvão, o amarelo de cães desatentos e cheios de lascas de tanto escalar cercas de madeira. Suas roupas eram roupas de espantalho, usadas pelos cachorros durante toda a noite, emprestadas a eles para passeios noturnos pela cidade, com marcas de mordidas nas mangas e sinais de quedas na parte traseira. Seus cabelos eram grandes cerdas castanho claras, ouriçadas e espetadas para todos os lados. As orelhas, pura maciez, as mãos, enluvadas com poeira e o doce aroma canino misturado com hortelã e pêssegos roubados dos distantes pomares campestres. Pipiquim, um misto de velocidades, aromas, texturas, a representação de todos os garotos que já correram, caíram, se levantaram e correram de novo. Ninguém, em todos aqueles anos, jamais o avistara sentado quieto. Era difícil se lembrar dele na escola, ocupando seu lugar por uma hora seguida. Era o último da turma a chegar e o primeiro a se mandar quando o sinal tocava, indicando o fim do dia. Pipiquim, doce Pipiquim, que cantava, tocava kazoo e odiava as garotas mais que todos os outros garotos da turma juntos. Pipiquim, cujo braço em torno de seus ombros e segredos sussurrados acerca dos grandes feitos do dia protegiam você do mundo. Pipiquim, Deus acordava cedo apenas para ver Pipiquim sair de casa, com uma daquelas pessoas que acompanham a previsão do tempo, e o tempo era sempre bom onde quer que Pipiquim estivesse. Pipiquim. Os garotos continuavam em pé em frente à sua casa. A qualquer momento aquela porta se abriria completamente. Pipiquim saltaria para fora numa explosão de fogo e fumaça. E aí sim, o Halloween realmente começaria. Droga, Pipiquim, anda! Anda logo, Joe! Qual é, Pipiquim? Vamos logo! Que droga, não acredito que o Pipi não vem. Pipiquim! Pipiquim, vamos logo! A noite não espera ninguém! Sussurravam eles. Vai dar certo, vai dar tudo certo. Ai, anda logo, vamos logo, Joe, rápido! Capítulo 3. A porta da frente se abriu. Pipiquim saiu. Não voou, não fez barulho, não explodiu. Apenas saiu e se aproximou pelo caminho de entrada para encontrar os amigos. Não correu e estava sem máscara. Nada de máscara. Em vez disso, movia-se quase como um ancião. Pipiquim! Gritaram todos para espantar a inquietude. Oi, gente. Cumprimentou Pipiquim. Seu rosto estava pálido. Ele tentou sorrir, mas seus olhos pareciam estranhos. A mão estava pousada sobre o lado direito do tronco, como se sentisse uma queimação ali. Todos olharam para sua mão.
Ele deixou a mão cair ao longo do corpo. Bem, prontos pra irmos? Disse ele com entusiasmo forçado. Ah, sim, mas você não me parece pronto. Respondeu Tom. Você tá doente? No Halloween? Tá de brincadeira, né? Perguntou Pipiquim. Mas cadê sua fantasia? Vocês vão na frente, eu alcanço vocês depois, beleza? Ah, não, nem vem, nada disso, Pipiquim. A gente vai esperar você, cara. Não, vão na frente. Disse Pipiquim bem devagar, agora com o rosto mortalmente pálido. A mão novamente pousada no lado direito do corpo. Você tá bem? Tá com dor de barriga? Quis saber Tom. Já falou com seus pais? Não, eu não posso. Eles... Lágrimas brilharam nos olhos de Pipiquim. Olha, não é nada demais, tá? Vocês vão na frente em direção à Ravina, direto para casa, ok? Aquela das assombrações. Vou encontrar vocês lá. Promete? Prometo. Espere até ver minha fantasia. Os garotos começaram a se afastar. Ao partirem, tocaram o cotovelo de Pipiquim, ou deram um tapinha no seu peito, ou levaram o punho ao seu queixo para fingir um soco. Tá, certo então, Pipiquim. Já que você tem certeza. Mas nada de amarelar, hein? Tenho certeza absoluta. Ele afastou a mão do lado do corpo. O rosto ficou momentaneamente corado, como se a dor tivesse passado. Coloquem as máscaras. Preparar... Vão! Quando Joe e Pipiquim disse vão, eles foram. Correram. Correram de costas até o meio do quarteirão para que pudessem ver Pipiquim ali, acenando para eles. Anda logo, Pipiquim! Alcançarei vocês! Gritou ele à distância. A noite o engoliu. Correram. Quando olharam para trás, ele tinha sumido. Eles bateram nas portas, gritaram gostosuras ou travessuras e suas sacolas de papel pardo começaram a se encher dos mais incríveis doces. Galoparam com os dentes colados com chiclete rosa. Correram com bocas vermelhas de cera encobrindo seus rostos. Gostosuras ou travessuras? Mas todos que abriam a porta para eles pareciam cópias duplicadas dos seus pais. Era como se eles nunca tivessem saído de casa. Havia muita bondade brilhando em cada janela, em cada porta. O que queriam era ouvir dragões expelindo fumaça nos porões e bater em portas de castelos. Gostosuras ou travessuras? Dê-me seus doces, mero mortal. Assim, ainda olhando para trás à espera de Pipiquim, chegaram ao limite da cidade e ao local onde a civilização caía na escuridão. A Ravina. A Ravina repleta dos diversos sons noturnos, olhos à espreita nos rios e riachos negros, sombras de outonos que rolaram pelo fogo e pelo bronze e morreram 100 anos atrás. Da profundeza daquele lugar, espalhavam-se cogumelos e fungos venenosos e sapos gelados, e pitus e aranhas. Havia um túnel comprido que descia por baixo da terra e pelo qual pingavam gotas de água envenenada e ecoava o chamado sem fim de Venha. E se você fosse, ficaria lá para sempre. Você venha aqui para sempre.
garotos se alinharam à beira da escuridão e olharam para baixo. Então, Tom Skelton, sentindo frio nos ossos, soltou um assovio como do vento açoitando a tela do quarto durante a noite. Ei! Ele apontou. É pra cá! O Pipkin falou que é pra cá! Ele sumiu. Todos olharam e viram o corpo pequeno descer pelo caminho sujo e mergulhar em 100 milhões de toneladas de noite entulhadas naquele imenso poço escuro, naquele porão úmido, naquela ravina deliciosamente assustadora. Tom! Tom, espera aí! Oh, não vai na frente, me espera! Gritando, eles o seguiram. E o local onde estavam antes ficou vazio. A cidade foi deixada, padecendo na própria doçura. Capítulo 4. Eles desceram a ravina numa corrida apressada e ligeira, todos rindo e tropeçando. Eram cotovelos e canelas, eram urros animados e confusão, até colidirem com Tom Skelton, que parara e apontava um caminho. Ali! Sussurrou ele. Ali está a única casa da cidade que vale a pena visitar no Halloween. Bem ali! Isso aí! Exclamaram todos, pois era verdade. A casa era especial e magnífica, e alta e sombria. Devia ver nela umas 1000 janelas, todas refletindo a luz de estrelas frias. Parecia que tinha sido entalhada em mármore negro, em vez de construída com madeira. E lá dentro, quem poderia imaginar quantos aposentos, corredores, passagens, sótãos superiores e inferiores, alguns mais altos do que outros, alguns com mais poeira e teias de aranha e folhas velhas ou ouro guardado lá em cima no céu, ao alcance dos olhos, mas perdido para sempre tão alto que estava, que nem a escada mais comprida da cidade seria capaz de alcançá-lo. A casa os atraiu com suas torres, convidou-os com suas portas cerradas. Navios piratas são estimulantes, fortes antigos são uma bênção, mas uma casa mal assombrada, no dia das bruxas. 8 coraçõezinhos batiam em uníssono, numa tempestade de glória e aprovação. Venham! Mas eles já tomavam a trilha, até que se viram diante de um muro decadente, e olhando mais e cada vez mais para cima, viram o grande topo sepulcral da velha mansão, pois era o que parecia. O cume montanhesco da casa era coberto com o que pareciam ser ossos negros ou vergalhões, e havia chaminés o suficiente para emitir sinais de fumaça de 3 dezenas de lareiras fugilinosas ocultas lá embaixo, nas entranhas turvas daquele monstruoso lugar. Com tantas chaminés, o telhado parecia um vasto cemitério, com cada chaminé indicando o túmulo de algum deus antigo do fogo ou de alguma feiticeira feita de vapor, fumaça e fagulhas de vagalumes,
Enquanto observavam, um tipo de fuligem gélida foi expelido por umas 50 chaminés, escurecendo ainda mais o céu e apagando algumas estrelas. Uau! Disse Tom Skelton. Pipkin sabe mesmo das coisas. Uau! Concordaram os outros. Eles rastejaram pelo caminho coberto de eras daninhas em direção à entrada da casa. Tom Skelton, sozinho, colocou o pé ossudo no primeiro degrau que levava à varanda da frente. Os outros arfaram perante sua coragem. Então, naquele momento, finalmente juntos, uma massa compacta de garotos suados subiu os degraus e ouviu a madeira sob seus pés ranger e os próprios corpos estremecerem. Cada um deles desejava poder voltar, se virar, correr, mas se via preso contra o garoto à sua frente, atrás de si ou ao seu lado. Vai, gente, vem logo, para de medo! Vai lá, você não é o corajoso? Se essa múmia não tivesse com medo de morrer aqui, eu andaria mais rápido. Ai, não empurra. Vai logo. O próximo que me empurrar, eu vou quebrar o nariz no soco. Ah, tu não aguenta nem 5 minutos de porrada comigo. Fica na tua, leite com pera. Ah, seus maricas, para de enrolar! Então, com um pseudo-empurrão ali e acolá, a forma ameboide de garoto suado se inclinou e correu e parou bem na porta da frente, que era tão alta quanto um caixão e 2 vezes mais estreita. Ficaram parados ali por um tempo, várias mãos se esticando como pernas de uma imensa aranha, pretendendo virar a maçaneta fria ou alcançar a aldraba da porta. Nesse meio tempo, as tábuas de madeira da varanda se afundaram e pareceram ceder sob o peso de seus corpos, ameaçando desmoronar a cada movimento e jogá-los em algum abismo cheio de baratas abaixo deles. Cada uma das tábuas produzia um Lá, ou um Fá, ou um Dó, cantando uma canção sinistra enquanto sapatos pesados as arranhavam. E, se houvesse tempo e fosse de tarde, talvez eles tivessem dançado a música dos cadáveres, ou um rigodão de esqueletos, pois quem consegue resistir a uma varanda velha que, como um xilofone gigantesco, deseja apenas que pulem sobre ela para tocar uma música? Mas eles não estavam pensando nisso. Harry Hank Smith, pois era ele mesmo, oculto sob a escura fantasia de bruxa, exclamou: Olhem! E todos olharam para a aldraba da porta. Tom esticou a mão trêmula para tocá-la. Uma aldabra com cara de Marley. Sussurrou Tom. Hã? Como assim? É o quê, Tom? Do que você tá falando? Você sabe, Scrooge Marley, em um conto de Natal. E realmente, o rosto que encimava a aldraba era o de um homem que parecia estar com uma baita dor de dente. O maxilar enfaixado, os cabelos desgrenhados, os dentes para frente, os olhos arregalados. Mortinho da Silva como Marley, o amigo do Sr. Scrooge, habitante das terras além túmulo, condenado a vagar pela terra até... Bate na porta. Sugeriu Harry Hank. Tom Skelton segurou o maxilar velho, frio e horrendo de Marley, ergueu-o e deixou-o cair.
Todos pularam com o estrondo. A casa inteira estremeceu. Os ossos dela se uniram. Sombras se ergueram de modo que as janelas pareceram piscar seus olhos cinzentos. Tom Skelton deu um salto para trás, até o parapeito da varanda e olhou para cima. Lá no alto, no telhado, estranhos cataventos em forma de galo giravam. Galos de 2 cabeças rodopiavam ao sabor do vento. Uma gárgula na ala oeste bufou 2 vezes, provocando uma chuva de poeira. E pela serpentina comprida formada pela calha da casa, depois que o vento morreu e os cataventos pararam de girar, um tufo errante de folhas de outono e teias de aranha foi soprado e caiu sobre a grama escura. Tom se virou para olhar para as janelas ligeiramente trêmulas. Reflexos da lua brilhavam nos vidros como escamas de carpas prateadas. Então, a porta da frente estremeceu. Sua maçaneta girou, sua aldraba de Marley se contorceu numa careta e ela se escancarou. Um vento gerado pela abertura repentina da porta quase derrubou os garotos da varanda. Eles agarraram os cotovelos uns dos outros, gritando. Então a escuridão da casa inspirou. Um vento adentrou a mansão pela porta da frente, sugando os garotos, fazendo-os deslizar pelo chão da varanda. Eles tiveram de fazer força para trás, para não serem puxados para o vestíbulo escuro. Lutaram, gritaram, se seguraram no parapeito da varanda, mas então o vento parou. A escuridão envolveu a escuridão. Dentro da casa, um pouco afastado, alguém caminhava até a porta. Quem quer que fosse devia estar todo vestido de preto, pois eles não viam nada além de um rosto pálido e branco deslizando pelo ar. A aparição abriu um sorriso maligno quando chegou à porta e parou diante deles. Por trás do sorriso havia um homem alto, oculto pelas sombras. Conseguiam ver seus olhos agora, pequenas contas de fogo verde, enfiadas em buracos chamuscados, olhando para eles. Bem, disse Tom. Gostosuras ou travessuras? Gostosuras? Perguntou o homem com um sorriso sombrio. Travessuras? Sim, senhor. O vento tocou uma flauta numa chaminé em algum lugar. Uma canção antiga sobre o tempo e lugares sombrios e distantes. O homem alto parou de sorrir, como se fechasse um canivete brilhante. Nada de gostosuras. Informou ele. Apenas travessuras. A porta bateu. A casa trovejou numa chuva de poeira. A calha voltou a cuspir fuligem em tufos, como se fossem gatos felpudos. As janelas abertas bafejavam poeira. O pó se elevava das tábuas de madeira da varanda sob os pés dos meninos. Eles olharam para a porta da frente que acabara de se fechar.
A aldraba de Marley não era mais carrancuda, mas exibia um sorriso maligno. Como assim? Perguntou Tom. Nada de gostosuras e apenas travessuras. Afastando-se da casa e contornando sua lateral, impressionaram-se com os sons que ela emitia. Uma conversa de sussurros, gritos, estalos, lamentos e murmúrios. E o vento noturno teve o cuidado de permitir que os garotos ouvissem tudo. A cada passo que davam, o casarão enorme se inclinava na direção deles com gemidos suaves. Chegaram à extremidade dos fundos da casa e pararam, pois ali estava a árvore. Era uma árvore diferente de qualquer outra que já tinham visto na vida. Estava no meio de um vasto quintal, atrás da casa horrivelmente estranha. E essa árvore se elevava por uns 30 metros no ar, mais alta do que os mais altos telhados, e arredondada e cheia de galhos, e coberta por uma coleção completa de folhas de outono vermelhas e marrons e amarelas. Mas... sussurrou Tom. Ah, vejam! Olhem que tá ali em cima da árvore! Pois a árvore estava cheia de abóboras de todos os tipos e formas e tamanhos, em tons que iam do amarelo até o laranja escuro. Um pé de abóbora! Disse alguém. Não. Discordou Tom. O vento soprou por entre os galhos mais altos, fazendo os frutos balançarem de leve. É a árvore do Halloween. Afirmou Tom. E ele estava certo. Capítulo 5. As abóboras na árvore não eram meras abóboras. Em cada uma delas havia um rosto talhado. Cada rosto era diferente. Cada olho era um olho mais estranho. Cada nariz era um nariz mais esquisito. Cada boca sorria horrivelmente de uma maneira mais distinta. Devia haver 1000 abóboras naquela árvore, penduradas no alto e em cada galho. 1000 sorrisos, 1000 caretas. E 2000 olhos recém-cortados reluziam e cintilavam e brilhavam com malícia. E, enquanto os garotos observavam, algo novo acontecia. As abóboras começaram a ganhar vida. Uma por uma, começando pelos galhos mais baixos da árvore e pelas abóboras mais próximas. As velas se acenderam sozinhas dentro do interior cru. Ali e acolá, esta e aquela, e outra e mais outra, logo acima mais uma, e assim por diante. 3 abóboras aqui, mais 7 bem acima, uma dúzia um pouco além, 100, 500, 1000 abóboras acenderam suas velas, iluminando suas faces, mostrando o fogo que queimava dentro dos olhos quadrados ou redondos, ou curiosamente oblíquos. A chama derretia em suas bocas dentadas. Fagulhas espirravam pelos cortes perfeitos das orelhas. E, de algum lugar,
2 vozes, 3 ou quem sabe 4 vozes sussurravam e cantavam uma espécie de canção ou de antiga rima de remadores sobre o céu e o tempo e a terra se revirando no sono. As calhas dos telhados sopravam mais poeira e teias de aranha. Uma voz saía como fumaça da chaminé do telhado. É grandiosa, é um espanto, preenche o céu da noite de todos os santos. Das janelas abertas, teias de aranhas voaçavam. A visão mais estranha que terás por fim, a monstruosa árvore do Halloween. As velas tremeluziam e reluziam. O vento murmurava através das bocas das abóboras, entoando a canção. As folhas se abrasam em tom rubro-dourado, a grama está castanha, está morto o passado. Dourada alto, a saprocim, constelação de velas na árvore do Halloween. Tom sentiu a boca se agitar como um camundongo querendo cantar. As velas tremulam, as estrelas giram, pequenas folhas pelo vento trilham. Grandes sorrisos brilham sem fim, abóboras na árvore do Halloween. O sorriso de uma bruxa, o sorriso de um gato, o sorriso de uma besta, o sorriso de um sapo. O sorriso da morte negociando o fim, talhados na árvore do Halloween. Parecia que Tom exalava fumaça pela boca. A árvore do Halloween. Todos os garotos sussurraram. Árvore do Halloween. E então, silêncio. E durante o silêncio, o último grupo de 3 ou 4 velas da árvore de todos os santos se acendeu em constelações titânicas, entrelaçando-se através dos galhos e descendo pelos ramos e folhas secas. E a árvore se transformou num enorme e amplo sorriso. A última das abóboras se acendeu. O ar ao redor da árvore parecia o bafo quente do verão indiano. A árvore exalou uma fumaça preta e o cheiro de abóbora crua envolveu os garotos. Uau! Disse Tom Skelton. Que lugar é esse? Perguntou Harry Hank, a bruxa. Tipo assim, primeiro foi a casa, depois aquele homem do nada de gostosuras, apenas travessuras. E agora o que vai ser? Eu nunca vi uma árvore tão grande como essa em toda a minha vida. É como uma árvore de Natal, só que maior. E também tem velas e abóboras. E o que isso significa? O que comemora? Comemora! Sussurrou uma poderosa voz vinda de algum lugar. Talvez o urro de uma chaminé com fuligem, ou, quem sabe, todas as janelas da casa se abrindo como bocas ao mesmo tempo atrás dos garotos, abrindo e fechando, enunciando a palavra comemora, com um sopro vindo da escuridão. Sim! Disse o sussurro poderoso, fazendo as velas estremecerem dentro das abóboras. Comemoração! Os garotos se viraram num pulo, mas a casa estava em silêncio. As janelas fechadas e banhadas pelo luar. O último a chegar é a mulher do padre! Gritou Tom de repente, e um belo monte de folha seca jazia no chão, esperando por eles como chamas antigas,
como riquezas do passado. E os garotos correram para mergulhar na grande e formosa pilha de tesouros outonais. E no momento do mergulho, quando estavam prestes a desaparecer por entre as folhas secas, gritando, berrando, empurrando, caindo, houve um respirar profundo, um ar que os fisgava. Os garotos gemeram e recuaram, como se um chicote invisível os tivesse acertado. Pois, do monte de folhas, erguia-se por conta própria uma branca mão de ossos. E, logo atrás, aos sorrisos, antes escondida, mas agora visível, ergueu-se uma branca caveira. E o que antes havia sido uma deliciosa piscina de folhas secas de carvalho, olmo e choupo para brincar e mergulhar e se esconder, passou a ser o último lugar do mundo onde os garotos queriam estar, pois a branca mão de ossos voava pelo ar, e a branca caveira se elevou e pairou diante deles. E os garotos caíram para trás, se esbarrando, ofegando apavorados, até que, como uma massa desordenada, caíram no chão e se contorceram e arrancaram folhas do gramado, lutando para se libertar, tentando correr. Gritaram. Sim, peço socorro. Então várias gargalhadas terríveis os deixaram estáticos, enquanto a mão flutuante e esquelética se erguia até o rosto branco da caveira, pegando-o e despindo-o. Fujam, bebezões! Procurem a mamãe! Os garotos piscaram uma vez por trás das máscaras. Ficaram boquiabertos, apesar de ninguém conseguir vê-los abrindo a boca. O grande homem de roupas escuras se ergueu das folhas, alto e cada vez maior, crescendo como uma árvore. Seus braços eram como galhos. Ele ficou diante da árvore do Halloween, com os braços estendidos e os longos dedos ossudos e brancos enfeitados com globos de fogo laranja e sorrisos flamejantes. Seus olhos se apertavam enquanto ele gargalhava, abrindo bem a boca para deixar o vento outonal passar. Nada de gostosura, garotos. Nada de gostosuras. Travessuras, garotos. Travessuras. Eles ficaram ali aguardando o terremoto que viria. E ele veio. A gargalhada do gigantesco homem percorreu o terreno e lhe deu uma chacoalhada. O tremor passou pelos ossos dos garotos e saiu pelas suas bocas. E saiu na forma de mais gargalhadas. Ai, meu coração. Eles se sentaram em meio às ruínas da pilha de folhas, surpresos. Colocaram as mãos sobre as máscaras para sentir o ar quente expelido em pequenos sopros de risadas. Então, ergueram o olhar para o homem, como se quisessem confirmar tal surpresa. Sim, garotos. Isso foi uma travessura.
Vocês esqueceram? Não, vocês nunca souberam. E se apoiou na árvore, terminando seus ataques de alegria, chacoalhando o tronco, fazendo as milhares de abóboras sacudirem e as chamas dançarem e emitirem fumaça. Aquecidos pelas próprias risadas, os garotos se levantaram e passaram a mão pelo corpo para verificar se estavam inteiros. Nenhum osso quebrado. Permaneceram juntos sobre a árvore do Halloween, esperando, pois sabiam que aquele era apenas o começo de algo novo e especial, e grandioso e admirável. Bem, Disse Tom Skelton. Bem, Tom. Disse o homem. Tom? Exclamaram todos os outros. É você? Tom, sob a máscara de esqueleto, endureceu. Ou seria Bob ou Fred? Não, deve ser Ralph. Falou o homem depressa. sim, todos esses. Suspirou Tom, ajeitando a máscara aliviado. Sim, todos! Exclamaram os outros. O homem acenou com a cabeça, sorrindo. Bem, agora vocês sabem algo sobre o Halloween que antes não sabiam. Gostaram da minha travessura? Eu acho que sim. Não, pessoal. Não, sim. Eu É uma acho que sim. travessura. Claro. É uma travessura. Travessura, sim. Só não faz de novo, por favor. Os garotos estavam inflamados com a ideia. Fez com que toda a bondade se desprendesse de suas juntas e que uma pitada de pó pecaminoso fosse salpicado em seu sangue. Eles sentiram aquilo os envolver até seus olhos brilharem e seus lábios se arreganharem, exibindo dentes de cão contente. Então é isso que você costuma fazer no Halloween? Perguntou a bruxa. Isso e muito mais. Porém, permitam que eu me apresente. Montarlia é o meu nome. Carapuça, clavícula, Montarlia. Não é sonoro, garotos. Soa bem para vocês. Sim, soa assim, pensavam os garotos. Ah, e como soa, Montarlia. Um bom nome. Disse o Sr. Montarlia, num tom completamente sepulcral de igreja meia-noite. É uma noite agradável e toda a profunda e sombria história do Halloween aguardando para nos engolir inteiros. Espera. O senhor vai tentar comer a gente? Meus jovens, olhem para vocês. Exclamou Montarlia. Porque você, garoto, está vestindo essa máscara de caveira. E você, menino, carregando uma foice. E você, rapaz, fantasiado de bruxa. E você. Com o dedo ossudo, ele cutucou cada máscara. Vocês não sabem, não é? Apenas colocaram essas máscaras e vestiram roupas velhas, trapos e partiram para as ruas. Mas vocês não sabem de nada, sabem? Começou Tom, tímido por baixo da máscara de caveira. Não. É mesmo? Disse o garoto demônio. Por que estou vestindo essa fantasia? E apontou para a capa vermelha, com os afiados chifres de borracha e para o belo tridente. E eu isto? Perguntou o fantasma, arrastando um longo lençol sepulcral. E todos os garotos começaram a pensar, e tocaram as próprias fantasias e reajustaram as máscaras. Então, não seria divertido descobrir a verdade? Perguntou o Sr. Montarlia. Eu contarei a vocês. Ou melhor, eu mostrarei a vocês se tiverem tempo.
São apenas 6:30. O Halloween nem começou de verdade. Informou Tom em seus ossos gelados. Verdade. Concordou o Sr. Montarlha. Muito bem, meus caros jovens. Vamos nessa. Ele avançava. Eles corriam. À beira da escuridão da ravina, ele apontou para além das terras e das colinas, longe da luz da lua, sobre o brilho de estrelas desconhecidas. O vento agitou a capa e o capuz que antes cobria e agora revelava parte de seu rosto quase descarnado. É lá. Vocês vêm, rapazes? Onde? Eu não tô conseguindo ver nada, tá muito escuro. A zona desconhecida, bem ali. Olhem bem, observem com atenção, banqueteiem-se. Onde? Eu não tô vendo. O passado, garotos, o passado. Está escuro e sim, e cheio de pesadelos. Tudo que o Halloween já foi um dia e jaz enterrado. Vocês cavaram em busca de ossos, garotos. Vocês têm o que é preciso. Pousou o olhar quente sobre eles e continuou. O que é Halloween? Como começou? Onde? Por quê? Para quê? Bruxas, gatos, múmias empoleiradas, assombrações. Isso tudo está lá naquela terra de onde ninguém jamais voltou. Vocês mergulharão no mar sombrio, garotos. Voarão pelo céu noturno e escuro. Os garotos engoliram em seco. Alguém se aventurou. Olha, a gente até queria, mas... Pipkin. A gente tem que esperar o Pipkin. Sim, foi Pipkin que nos mandou vir pra sua casa. Não poderíamos ir sem ele. Como se houvesse sido invocado, escutou-se naquele momento um grito vindo da ravina. Ao longe, Ei, estou aqui. chamou uma voz cansada. Eles avistaram a pequena figura parada, segurando uma abóbora acesa na borda distante da ravina. Pipkin! Pipkin! Vamos, Pipkin, por aqui! Vamos logo, acelera o passo! Vai logo, Pipkin! A gente tá te esperando! Bora, Pipkin, vem, cara! Gritaram todos. Eu tô indo. Eu não me sinto muito bem, mas eu tinha que vir. Esperem por mim. Gritou ele. Capítulo 6. Eles viram a pequena figura de Pipkin descendo pela ravina. Esperem! Por favor, esperem! Sua voz começou a falhar. Eu não me sinto bem. Eu não consigo correr. Eu não consigo. Gritaram todos, acenando à beira do penhasco. A figura de Pipkin era pequena, pequena, pequena. Sombras se mesclavam ao redor dele. Morcegos voavam. Corujas crocitavam. Corvos noturnos se agrupavam como folhas negras nas árvores. O garotinho, correndo com a abóbora acesa, caiu. Arfou Montarlha. A abóbora iluminada se apagou. Não! Meu Deus! Essa não! O que está acontecendo? Ah, não! Arfaram todos. Acende sua abóbora! Pipkin, acende! Berrou Tom. Ele pensou ter visto a pequena figura arrastando-se lá embaixo no gramado escuro, tentando acender um fósforo. Mas
Naquele momento de escuridão, a noite o levou. Uma grande asa envolveu o abismo. Muitas corujas piavam, muitos ratos deslizavam e fugiam pelas sombras. 1 milhão de pequenos assassinatos ocorriam em algum lugar. Pipiquim! Acende a pólvora! Socorro! Suplicou a voz tristonha. Milhares de asas voaram. Em algum lugar, um grande animal socava o ar, como se tocasse um tambor. As nuvens diáfanas eram varridas para limpar o céu. Lá estava a lua, como um enorme olho. E ela olhou para baixo em direção a um caminho vazio. Pipiquim não estava em parte alguma que pudessem ver. Ao longe, em direção ao horizonte, algo escuro e misterioso se fragmentava, enquanto partia dançando e deslizando pelo frio ar estrelado. Socorro! Socorro! Choramingava uma voz, esvaindo-se. E então se foi. Lamentou o Sr. Montarlha. Isso é ruim. Eu sinto que alguma coisa o levou embora. Embora? Mas ir embora pra onde? Como assim? O que era aquilo? Não tem como a gente fazer nada. A gente tem que fazer alguma coisa. Onde ele foi? Gaguejavam os garotos com calafrios. Para a zona desconhecida, o lugar em que eu queria mostrar para vocês. Mas agora... Você não está dizendo que aquela coisa, ou seja lá o que for, era a morte, né? Né? Ela agarrou o Pipiquim à força e fugiu. Pegou emprestado é o mais correto. Talvez para pedir um resgate. Esclareceu Montarlha. A morte pode fazer isso? Às vezes sim. Meu Deus. Tom sentiu os olhos lacrimejarem. O Pipiquim. Ele estava tão pálido essa noite. Ele não devia ter vindo pra cá! Gritou ele para o céu. Mas lá havia apenas brisa e nuvens brancas flutuando como antigos espíritos rejeitados e um límpido rio de vento. Ficaram ali, trêmulos, gelados. Olharam para o lugar de onde a coisa sombria havia levado o amigo. Então, disse Montarlha, temos ainda mais motivos para prosseguir, garotos. Se voarmos rápido, talvez poderemos alcançar Pipiquim, resgatar seu doce espírito de Halloween, trazê-lo de volta, colocá-lo na cama, aquecê-lo bem, ajudá-lo a recuperar o fôlego. O que me dizem, rapazes? Será que resolverão 2 mistérios de uma só vez? Procurar e salvar um amigo perdido e descobrir o segredo do Halloween? Tudo de uma sombria e perigosa vez? Pensaram no Dia das Bruxas e nos bilhões de fantasmas que vagavam pelas vielas solitárias, sob os ventos congelantes e névoas sinistras. Pensaram em Pipiquim, não mais do que um fiapo de menino, e no deleite do puro verão, arrancado como um dente levado numa maré negra de teias e chifres e fuligem. E, quase em uníssono, responderam por fim: Vamos! Montarlha saltou, correu, socou o ar, abriu caminho e foi ao delírio. Depressa! Agora por aqui! Sigamos esta ladeira! Percorramos essa estrada! A fazenda abandonada atrás da cerca! Eles pularam a cerca e pararam em um celeiro coberto de gelo, com antigos cartazes de circos, pôsteres esfarrapados pelo vento,
colados ali 30, 40, 50 anos atrás. Circos que, ao passar, deixaram remendos e amostras de si mesmos, formando nas paredes uma crosta de 20 centímetros. Uma pipa, garotos! Façam uma pipa! Rápido! Capítulo 7. Mal disse isso e o Sr. Montarlha rasgou um bom pedaço de papel do lado do celeiro. Agitou em suas mãos o olho de um tigre, outro pedaço rasgado de outro pôster antigo e a bocarra de um leão. Os garotos escutaram rugidos da África no som do vento. Eles piscaram, correram, arranharam com as unhas, puxaram com as mãos, apanharam faixas e tiras e grandes pedaços de carne animal, dentes caninos, olhos perfurantes, costelas feridas, garras cobertas de sangue, caudas, saltos e pulos e rugidos. Toda a lateral do celeiro constituía uma parede antiga, morta e estática. Eles rasgaram os pôsteres em partes e, com cada parte que arrancavam, vinham garras, línguas ou olhos felinos vorazes. Abaixo de cada camada, outra aguardava, repleta de pesadelos selvagens, encontros deleitosos com ursos polares, zebras apavoradas, grupos de leões orgulhosos, rinocerontes prontos para o ataque e gorilas escaladores que alcançavam o topo da meia-noite e balançavam em direção ao alvorecer. Milhares de animais reunidos retumbando para serem libertados. E, com os punhos e mãos e dedos livres, assoviando pelo vento outonal, os garotos corriam pelo gramado. Naquele momento, Montarlha derrubou as vigas velhas da cerca e montou uma rudimentar armação de pipa e a amarrou com o arame. E então se afastou para receber a oferenda dos papéis de pipa que os meninos lançavam aos punhados. Os papéis eram jogados na posição certa da armação e, faiscantes, eram fundidos com o calor de suas mãos. Nossa! Olha ali, a gente tá conseguindo! Eu acho que tá ficando muito bom! A gente é muito inteligente, fala aí! A gente dá uma ótima equipe! Uau, essa pipa tá muito boa! Enorme, gigante! Nossa, a pipa tá tão incrível que ela tá de meu esqueleto! Que pipa maneira! Tá incrível mesmo! Andamos muito bem! Exclamaram os meninos com alegria. Eles nunca tinham visto algo parecido ou conhecido alguém como Montarlha, que com um simples toque, pegada ou pressão, podia fundir um olho com um dente com uma boca com uma cauda felina de lince. Tudo aquilo formando maravilhosamente bem uma unidade, como um grande quebra-cabeça selvagem preso, colado e amarrado, crescendo, adquirindo cor e som e textura sob a luz da lua ascendente. Outro olho cruel surgia, e depois mais um estômago faminto, um chimpanzé louco, um babuíno enfurecido, o grasnado de um pássaro carniceiro.
Os garotos se apressaram para entregar os últimos papéis e a pipa estava pronta. A massa de carne antiga, esticada, fundida pelas mãos quentes que ainda ardiam e soltavam uma fumaça azulada. O Sr. Montarlhe acendeu um cigarro com a última partícula da chama que brilhava em seu dedão e sorriu. E a luz daquele sorriso mostrou-lhes a pipa como realmente era. Uma pipa de destruição, de animais tão medonhos e ferozes que seus ruídos inundavam o vento e desfiguravam o coração. Ele ficou satisfeito, os meninos também. A pipa, de alguma forma, tinha a aparência de Olha só! Vejam! exclamou Tom, impressionado. É um pterodátilo! O quê? Um pterodátilo, um daqueles antigos répteis voadores que desapareceram há alguns bilhões de anos e nunca mais foram vistos de novo. Explicou o Sr. Montarlhe. Bem observado, garoto. Parece um pterodátilo e nos levará com o vento para a perdição ou para o fim da terra ou para outro lugar de nome sonoro. Mas agora, corda, barbante, vinha, rápido, recolham e tragam! Eles retiraram uma corda de varal velho amarrado entre o celeiro e a fazenda abandonada. Conseguiram cerca de 30 metros ou mais de corda e a levaram ao Sr. Montarlhe, que a enrolou em seu punho até que soltasse uma fumaça profana. Amarrou a corda no meio da enorme pipa, que oscilava de um lado para o outro como uma raia perdida e fora d'água naquela estranha praia. Lutava com o vento para sobreviver. Oscilava e debatia-se nas elevações das marés dos ventos, caindo na grama. Montarlhe recuou, sacudiu a mão e vejam, a pipa voou. Ela pairou baixo pelo ar presa à linha de varal, sustentada por um vento errante e violento, mudando de direção, lançando-se para todos os lados e, de repente, subindo mais, enfrentando-os como uma muralha de olhos, uma sólida carne incrustada com dentes e uma tempestade de urros. Não vai subir! Não vai voar direito! Uma rabiola! A gente precisa de uma rabiola! E já por instinto, Tom mergulhou e agarrou a pipa por baixo. Pendurou-se nela e a pipa se firmou e começou a subir. Isso! Exclamou o homem sombrio. Oh, rapazes, você é demais, garoto brilhante. Você será a rabiola. E mais, e mais! E enquanto a pipa subia lentamente no ligeiro rio de ar congelante, cada menino, por sua vez, agarrava-a com obstinação, estimulado pela esperteza de Tom, aumentando cada vez mais a rabiola. Primeiro, Henry Hank, fantasiado de bruxa, segurou os tornozelos de Tom e a pipa passou a contar com 2 garotos formando a magnífica rabiola. E Ralph Bangstrom, com a fantasia de múmia, tropeçando nas faixas e encoberto por trapos, bamboleou para a frente, pulou e agarrou o tornozelo de Henry Hank. Vocês não vão ficar enrolados nessa sozinhos, não! E naquele momento havia 3 meninos na rabiola. Ei, esperem! Lá vou eu! Anunciou o mendigo, que por baixo das roupas sujas e rasgadas era na verdade Fred Freer. Ele saltou e se agarrou. A pipa subia. Os 4 garotos que formavam a rabiola clamavam para que aumentassem mais o comprimento.
foram atendidos quando o menino fantasiado de Homem das Cavernas estendeu as mãos e agarrou os tornozelos do amigo, seguido imediatamente pelo garoto fantasiado de morte com uma foice que era perigosamente parecida com uma de verdade. Cuidado com a foice! A foice caiu e pousou sobre a grama, com um sorriso perdido, mas os dois garotos penduravam-se por todos aqueles tornozelos, e a pipa subia e subia cada vez mais a cada garoto que se pendurava. E mais um, e mais outro, até que, aos gritos e aos berros, 8 meninos pendiam formando uma magnífica e serpenteante rabiola, sendo os últimos 2 o fantasma, que na verdade era George Smith, e o Ali Bab, que inspirado se vestira como gárgula caída do telhado de uma catedral. Ei! Os meninos gritavam com entusiasmo. A pipa desceu e decolou. Uou! Uou! Tá funcionando! Uau! Olha só! Caramba, olha como ela voa! Tá dando certo! A gente tá voando! A gente tá voando! Uou, uou! Meus pés, eles não estão tocando o chão! A gente tá subindo muito! Cara, não tô acreditando! Está voando mesmo! Caramba! A pipa rugia com milhares de sussurros de animais. A corda da pipa desafiava o vento. Disse a coisa toda, e o vento os levou para o alto, atravessando as estrelas, e deixou Montarlha olhando para o alto com reverência para sua criação, sua pipa, seus garotos. Esperem! Gritou ele. Não demora não, hein? Ah, que esperar o quê? Anda logo! Vem logo! Que foi, seu Montralha? As perninhas não aguentam mais uma carreira, não? A gente não vai esperar, não. O Lerdo toma água suja. A gente já tem uma múmia aqui, não vamos ficar esperando outra. Não tem como te esperar, não. É bom você correr bastante. Responderam os meninos. Montarlha correu pelo gramado para pegar a foice. Sua capa se agitava com o vento formando asas, até que ele também, sem esforço, saiu do chão e alçou o voo. Capítulo 8. A pipa voava. Os garotos pendurados na pipa como uma grande cauda de lagarto, ora contorcendo-se, ora girando, ora parando, ora deslizando. Berravam de alegria, soltavam gritos agudos e ofegantes de terror. Passaram pela lua como um ponto de exclamação. Planaram por cima de montes e campinas e fazendas. Viram-se refletidos em rios, riachos, córregos iluminados pelo luar. Roçaram em antigas árvores. O vento que agitaram ao passar derrubou moedas, folhas, formando uma chuva brilhante em direção ao gramado negro. Voavam sobre a cidade e pensavam. Isso aí! Olhem pra cá! Olhem pra gente! Meus esqueletos estão cruzando o céu! Nós somos incríveis! Quase super-heróis! Nossa, é tudo tão pequenininho lá embaixo. Tudo parece pequeno. Em algum lugar lá embaixo estão nossas mães, pais, irmãos, irmãs, professores. Ai, meu Deus, minha mãe nunca vai acreditar se eu contar. Eu acho que é melhor eu não falar disso pra ela, na verdade.
E num último mergulho, a Pipa assoviou, sussurrou, bateu junto ao vento em direção à velha casa e à árvore do Halloween, onde haviam conhecido Montarlha. Saracotear, esvoaçar, deslizar, acelerar, assoviar. A sucção de seus corpos oscilantes fez com que as 1000 velas agitassem, piscassem, estalassem em suas chamas, silvando com o desejo de se reacender. Pois todas as abóboras penduradas com suas caras feias e olhares maliciosos e sorrisos macabros estavam meio apagadas em sombras infelizes. A árvore inteira morreu por uma fração de segundo. E então, à medida que a pipa se erguia mais alto, a árvore resplandeceu com milhares de novas faces entalhadas. Novos olhares, novas caretas, novos sorrisos. As janelas da casa, espelhos negros, observavam a pipa se afastando, até que os garotos, a pipa e o Sr. Montarlha se tornassem pequeninos pontos no horizonte. E então desceram e planaram para as profundezas da zona desconhecida da morte remota e dos períodos misteriosos do passado sinistro. Mas peraí! Pra onde a gente tá indo? Gritou Tom, segurando firme na rabiola. É verdade, onde que a gente tá indo? Pra onde estamos indo? Gritaram todos os garotos, um após o outro, mas abaixo, mais abaixo. Não para onde, mas para quando? Respondeu Montarlha, acompanhando os garotos com seu grande manto velado, preenchido com ventos lunares e muitas eras. 2000 anos antes de Cristo. Podem contar. Pipiquim está lá, esperando. Posso sentir isso. Agora voem. Então a lua começou a piscar. Ela fechava o olho e só havia escuridão. Então, mais e mais rápido, começou a cintilar, a crescer, a encolher, a crescer de novo, até que a lua acendeu 1000 vezes, e cada vez que acendia transformava toda a paisagem abaixo. E então, por 50.000 vezes, com tanta rapidez que ninguém conseguia acompanhar, ela se apagava e reluzia em seguida. E a lua parou de piscar e se aquietou, e a terra havia mudado. Vejam! Disse Montarlha, pairando no ar sobre os garotos, e os olhos de 1 milhão de tigres e leões e leopardos e panteras da pipa outonal olharam para baixo, assim como os garotos. E o sol se ergueu para lhes mostrar o Egito, o rio Nilo, a Esfinge, as pirâmides. Mas... Começou Montarlha. Será que vocês não montaram nada diferente? Pera! Arfou Tom. Tudo parece muito novo aqui. Tá me dizendo que a gente acabou de voltar 4.000 anos no tempo? E com certeza, o Egito que estava abaixo deles continha areias antigas, porém pedras novas e recém-cortadas.
A esfinge, com as grandes patas de leão pisando sobre o tecido dourado do deserto, estava bem definida e recém-nascida do útero das montanhas de pedra. Era um filhote colossal no resplendor brilhante e vazio do meio-dia. Se o sol caísse e repousasse entre suas patas, seria como uma bola de fogo de brinquedo. E as pirâmides, ora, elas se posicionavam como blocos de formato estranho, um quebra-cabeça a ser montado pela esfinge metade mulher, metade leão. A pipa zuniu para baixo e ultrapassou as dunas de areia, arremessando-se por cima de uma pirâmide. E foi puxada, sugada por uma tumba em forma de boca aberta numa pequena rocha. Ei, Pesto! Exclamou Montarlha. Com um golpe, ele deu um coice na pipa que fez os garotos balançarem como um badalo de sinos clamorosos. Cuidado! Gritaram eles. A pipa estremeceu, baixou, pairou 10 metros acima das dunas e sacudiu-se como um cão selvagem querendo se livrar das pulgas. Essa vai deixar marcas. Os garotos caíram em segurança na areia dourada. A pipa se desfez em milhares de pedaços e tiras de olhos, presas, garras, urros, berros de elefantes. A boca egípcia o sugou, junto com Montarlha, que ria de tudo. Num pulo, os garotos correram para gritar na entrada sombria da tumba. Então ergueram os olhos e viram onde estavam. O Vale dos Reis, onde grandes deuses de pedra se agigantavam acima de suas cabeças. Uma poeira fina escorria dos olhos dos gigantes com uma estranha torrente de lágrimas. Lágrimas feitas de areia, pedra em pó. Os garotos se embrenharam nas sombras. Como o fundo de um rio seco, os corredores conduziam até as profundas catacumbas, onde repousavam os mortos mumificados. Fontes de poeira ecoavam e tocavam em um pátio desconhecido 1000 metros abaixo. Os meninos estavam apreensivos, escutando. A tumba exalava um bafo de páprica, canela e estrume de camelo. Em algum lugar, uma múmia sonhava, tossindo durante o sono, desatando as ataduras, agitando a língua empoeirada e se virando para mais uma soneca de 1000 anos. Senhor Montarlha! Chamou Tom Skelton. Capítulo 9. E da profundeza das terras secas, uma voz perdida sussurrou: Montarlha. Na escuridão, algo rolou, avançou, golpeou. Uma longa faixa de múmia se desenrolou para a luz do sol. Era como se a própria tumba tivesse posto para fora a velha língua ressecada que repousava aos pés dos garotos. Eles arregalaram os olhos.
A faixa de linho tinha centenas de metros de comprimento e poderia, se eles quisessem, conduzi-los para baixo, para as entranhas misteriosas das terras egípcias. Tom Skelton, trêmulo, esticou um dedo para tocar a faixa de linho amarelada. Um vento soprou das tumbas dizendo: Lá vou eu! Disse Tom. E equilibrando-se na corda bamba da faixa, ele desceu. E desapareceu rumo à escuridão sob as câmaras de sepultamento. Ei, gente! Não precisam ter medo! Tá tudo seguro, pode descer! Sim. Sussurrou o vento que se erguia lá de baixo. Todos vocês, venham, venham todos, mais um, e o próximo, e outro e mais outro, depressa. Nem fingir que esse pó. Vixe, eu acho que eu vou ter que segurar minha foice, senão ela vai cair. Vem logo, pessoal! Se você não for logo, eu vou te empurrar. Eu já tô indo, Os garotos se apressaram para seguir o caminho da faixa de linho na escuridão. Fiquem atentos aos assassinatos, garotos. Assassinatos. Os pilares que cercavam os garotos apressados relampejaram para a vida. As pinturas estremeceram e se moveram. O sol dourado aparecia em todos os pilares. Mas era um sol com braços e pernas, atado com fitas de múmia. Assassinatos. Uma criatura sombria atingiu o sol com um terrível golpe. O sol morreu. Seu fogo se extinguiu. Essa não! Temos que ficar juntos! A gente não pode se separar! Pessoal, segurem essa tira da minha faixa e sigam pra onde eu puxar. Boa ideia! Valeu! Valeu! Aqui. Obrigado, Tom. Certo, vamos lá! Os garotos corriam às cegas pela escuridão. Sim. Pensou Tom. É claro, quer dizer, eu acho que todas as noites o sol morre e vai dormir. Eu me pergunto se vai retornar amanhã. Será que continuará morto? Os garotos corriam. Em novos pilares, bem adiante, o sol apareceu novamente, surgindo de um eclipse. Pessoal, eu acho que eu tô vendo uma luz por ali. Ótimo! Pensou Tom. É isso! O amanhecer! Mas logo em seguida, o sol morreu novamente. Em cada pilar pelo qual passavam correndo, o sol morria no outono e era sepultado no inverno gelado. Tenho medo de dezembro. Pensou Tom. Eu costumo pensar, o único sol nunca mais vai voltar? O inverno vai durar para sempre. Dessa vez, o sol morreu de verdade. Mas, enquanto os garotos diminuíam a velocidade ao fim do longo corredor, o sol renasceu. A
primavera chegou com trombetas de ouro. O corredor se encheu de luz de puro fogo. O estranho Deus continuou queimando em todas as paredes, enrolado em fitas douradas. Em seu rosto brilhava uma grande chama de triunfo. Cacemba! Eu sei quem é ele! Exclamou Henry Hank. Uma vez eu vi ele num filme com as múmias egípcias. Eu sei! O Osíris! Completou Tom. Sim. Sibilou a voz de Montarlia, vinda das profundezas das catacumbas. Lição número 1 do Halloween. Osíris, filho da terra e do céu, é morto todas as noites por seu irmão Escuridão. Osíris é morto pelo outono, assassinado por seu próprio sangue noturno. É desta forma em todos os lugares. Cada região tem seu festival de morte relacionado às estações do ano. Caveiras e ossos, garotos, esqueletos e fantasmas. Vejam, rapazes, no Egito, a morte de Osíris, rei dos mortos. Podem contemplar. Os garotos contemplaram, pois haviam chegado a um grande buraco na caverna subterrânea. E através daquele buraco podiam observar um vilarejo egípcio, onde, ao pôr do sol, alimentos eram colocados em pratos de cerâmica e cobre nas portas e umbrais. Para os fantasmas que retornam ao lar. Sussurrou Montarlia em algum lugar nas sombras. Fileiras de lampiões a óleo eram presas nas entradas das casas, e a leve fumaça emanada delas se erguia no ar, do crepúsculo como os espíritos errantes. Fileiras de lampiões a óleo eram presas nas entradas das casas, e a leve fumaça emanada delas se erguia no ar. Se erguia no ar do crepúsculo como espíritos errantes. Era quase possível ver as assombrações se movendo pelas ruas pavimentadas. As sombras se desviavam do sol perdido no oeste e tentavam adentrar as casas. Mas a refeição quente, soltando vapor nas varandas, mantinha sombras circulando e se movendo. Um fraco cheiro de incenso e pó de múmia flutuava ao redor dos garotos, que observavam aquele antigo Halloween, no qual as travessuras eram feitas, não por crianças errantes, mas por fantasmas andarilhos. Caramba! Sussurraram todos os garotos. Que cheiro é esse? Peraí, o que eles vão cantar? O banquete está pronto, venha uma festejar. É mentira pensar, o amor espalhar. Esse sempre um abraço, gesto de gratidão. Essa memória é vida em meu coração.
fumaça que saía dos fracos lampiões se ondulava, e as sombras subiam até as varandas e muito delicadamente tocavam nas oferendas de comida. Essa música, ela é tão linda. E numa casa, viram um velho avô mumificado sendo retirado do armário e colocado no lugar de honra à cabeceira da mesa, com a refeição diante de si, e os membros da família sentaram-se para o jantar e ergueram os copos e beberam em honra ao falecido, que se sentava com eles em um seco e empoeirado silêncio. A Árvore do Halloween, Pasta 1. Conta com as vozes de Henrique Fernandes como Joey Pipkin, Jefferson Santos como Tom Skelton, Hugo Silva como Henry Hank, Kenzo Kozonoi como JJ, Paulo Piazza como Ralph Bangstrom, Merrick Rogério como Heikels Nibble, Guilherme Yoshida como Fred Freer, Rafael Hernandes Lorente como Wally Bad, Pedro Yoshiaki como George Smith, Lucas Saguista como Montarlia, Vozerio, Denis Belo, Melania Fiô, Gustavo Sandri, Guilherme Rodarte, Guilherme Santos, Heloísa Bueno, João Arthur Amorim, Ari Flávio Soares de Quadros. Direção: Lucas Saguista. Tradução: Natália Gerhardt. Narração: Lucas Saguista. Arte: Tete. Edição de áudio e sonoplastia: Andy Fonseca e Jefferson Santos. Montagem e masterização: Jefferson Santos. Música tema: A Árvore do Halloween. Composição: João Guiste e Renan Franz. Instrumentalização: Diego Queiroz. Mixagem: Telfos. Interpretação: André Mota. Música: Banquete dos Mortos. Vocal: Ana Nunes, Jefferson Santos, Márcio Oliveira, Mariel Hang, Melania Fiô e Rafael Hernandes Lorente. Composição: Lucas Saguista. Produção: Márcio Oliveira. Mixagem e masterização: Márcio Oliveira. Essa é uma produção do Quartel Canvete Studios, com o selo Dark.